Fala, meu povo, vamos falar agora de juros simples. O que seria isso, né? Juros simples, juros compostos, você escuta muito falar disso, mas qual seria essa ideia de juros simples? Primeira coisa, os juros ele incide sobre o capital inicial. É importante ressaltar esse ponto. Quando eu falo de juros simples, eu estou falando de algo que está incidindo sobre o capital inicial, que tem um crescimento ou um decrescimento como uma função ali do primeiro grau, linear. E aí, se você não entende função do primeiro grau, já tem que voltar a assistir a nossa aula de função do primeiro grau, para compreender a ideia da função do primeiro grau. E vamos entender algo muito simples. Os juros incidem sobre o capital inicial. O que significa isso? Se você coloca hoje, né, vamos colocar que você coloca na poupança aí, vamos supor que você coloque na poupança R$ 100. E aí você receba do banco, supondo, 10% de juros ao mês. No primeiro mês você recebe R$ 10, porque você recebeu 10% de 100, valor inicial, 10% do valor inicial. No próximo mês você vai receber quanto? R$ 10. Ué, mas peraí. Eu tinha 100 inicialmente, recebi 10% de 100, R$ 10. Só que agora na minha conta eu não tenho mais 100, eu tenho 110. Então no próximo mês eu não deveria receber 10% de 110? Não. Porque o juros simples ele incide sempre sobre o capital inicial, sobre o aporte inicial, sobre o valor do início de toda essa conversa. E eu não tenho essa mudança, a menos que eu retire e coloque o dinheiro de volta. Então, se eu coloquei R$ 100 e eu recebo 10% de juros, eu vou passar ali, se eu deixar o dinheiro 10 anos recebendo R$ 10. É assim que funciona. E esse dinheiro que fica lá, esse dinheiro aí que está sendo somado, lembra que eu tinha 100, aí recebi 10% de 100, recebi R$ 10, passei a ter no banco 110. Próximo mês mais 10, passei a ter no banco 120. Esse dinheiro que está lá tem um nome, que a gente vai chamar de montante. O montante nada mais é do que o capital mais os juros, que a gente também pode chamar de valor de retirada. Quando você vai retirar esse valor, você está retirando um montante, que é o capital mais os juros. O juros simples ele pode ser visto como uma regra de 3, mas é muito comum o aluno gostar muito da fórmula J-CIT sobre 100. E por que eu coloco sobre 100? No exercício vai ficar muito claro por que o sobre 100. Mas só para você ter uma ideia, existe esse I que é a taxa de juros, que vem em porcentagem. Esse cara ele tende a vir aqui, ó, em porcentagem. 2%, 3%, 40%. Se você não colocar o sobre 100, lá na nossa aula de porcentagem a gente fala isso, 2% é 2 sobre 100. Então você teria que colocar 2 sobre 100. Ou colocar aí 0,02, se for 20%, 0,2, trabalhar com o número com vírgula, que não é bom. Então eu coloco o sobre 100 para você já colocar aqui exatamente o valor que você está vendo ali. Independente aí se for 2, se for 4, se for 50, olhou o valor da taxa de juros percentualzinho, já coloca aí logo o valor sem ter que dividir por 100. E aí vamos trabalhar com cada elemento. J, juros. C, capital. Juros é o valor que você está recebendo, que você está pagando. O capital é o valor, é o principal, que em algumas questões traz isso. Tendo o principal, o tempo e taxa de juros e o M, o montante. A taxa de juros ela pode aparecer de várias formas. Ela pode aparecer ao mês, ao ano, ao dia, ao bimestre, ao semestre. E a gente vai conversar um pouquinho como é que funciona essa taxa de juros. Como é juros simples, suponhamos que eu tenha aí, ó, 12% A. Eu tenho uma taxa de 12% A. Isso é equivalente a quanto? A 1% ao mês. Como é que eu fiz essa transição aqui, ó? Exemplo. Como é que eu fiz essa transição de 12% ao ano para 1% a mês? Como essa taxa é simples, é juros simples, basta aí, por exemplo, eu pegar esse cara, o 12, e dividir por 12, que eu vou achar 1. E por que por 12? Porque um ano possui 12 meses. E aí eu transformo essa taxa anual, perdão, em uma taxa mensal. Então, se é 12% ao ano ao mês, 1% ao mês, só dividir por 12. Então, vamos lá. Vimos aí que 12% ao ano é a mesma coisa que 1% ao mês. Eu fiz uma transformação. E por que eu dividi por 12? Né? Já falei isso. Eu divido por 12 porque o ano tem 12 meses. Eu quero saber qual é o valor por um mês. Agora, se eu tivesse que fazer ao semestre, eu quero fazer essa transformação ao semestre agora. Eu tenho 12% A e eu quero saber quanto seria isso ao semestre. O que você teria que fazer? Eu dividi por 12 porque o ano tem 12 meses. Mas e o semestre? Quantos semestres tem um ano?
Um ano tem 2 semestres. Então você vai dividir o 12 por 2. Isso aqui vai dar 6. Quer dizer que 12% ao ano é a mesma coisa que 6% ao semestre. Então essa transformação ela ocorreu dessa forma, porque um ano tem 2 semestres. Ah, mas se você quisesse transformar, por exemplo, ao trimestre, um ano tem quantos trimestres? Um ano tem quantos trimestres? Um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres e 4 trimestres. Trimestres são 3 meses. Então, ó, 3, 6, 9, 12. Então, o ano tem 4 trimestres. Então, se dividir isso aí por quanto? Por 4. E aí você acharia a taxa por trimestre. Você entendeu como é que funciona? Você tem a taxa ao ano, quer jogar para mês, divide por 12, porque o ano tem 12 meses. Se você tem a taxa ao ano, quer jogar isso por semestre, divide por quanto? Por 2, para achar o valor por semestre. Por que por 2? Porque um ano tem 2 semestres. Ah, você quer achar o trimestre. Um ano tem quantos trimestres? 4. Então se divide por 4 para achar o valor da taxa ao trimestre. E por que isso é tão importante? Porque a taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade. Então grava isso que eu estou te falando. A taxa de juros, escreve, né, melhor, escreve isso aí. A taxa de juros e o tempo devem estar na mesma unidade. Quer dizer que eu não posso calcular uma taxa ao ano com tempo ao mês. Eu não posso trabalhar com uma taxa ao mês e ter um tempo ao ano. Como eu não posso trabalhar com um tempo que esteja ao ano e trabalhar com uma taxa ao bimestre, por exemplo. Não dá. O tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade. Então, se eu coloco 12% ao ano e eu falo que são 2 anos, 12% ao ano, 2 anos, legal, sem problema nenhum. Mas se eu falo que é 1% ao mês e eu falo que é 2 anos, o 2 anos não pode permanecer 2 anos. Ele tem que virar 24 meses, porque 2 anos são 24 meses. Cada ano tem 12 meses. Então tá claro essa aula introdutória aí de juros simples para você? Não está claro? Assiste ela mais de uma vez. Então os conceitos básicos, a ideia básica e no exercício isso dá uma clareza absurda. Forte abraço e até a próxima.